Olá, estudantes da segunda série! Neste vídeo vamos falar sobre crônica. Olha que legal, crônica! Dentre os objetivos da nossa aula de hoje, sobre crônica, nós vamos ler os trechos de uma crônica bem interessante e vamos identificar as informações, se elas estão explícitas, vamos inferir sobre alguma informação implícita. Vamos identificar também o efeito de sentido decorrente do uso da pontuação, né? Outras notações também que efeito de sentido dão e a exploração de recursos morfossintáticos, da escolha de uma determinada palavra ou expressão. Vamos estabelecer relações entre as partes de um texto, identificando repetições ou substituições que contribuem para essa continuidade do texto. Viram que bacana? Vamos conhecer então? Antes de começar a falar sobre crônica, eu queria falar para vocês a respeito dos segredos de uma boa crônica. Será que a crônica é um ensaio, um tipo de conto? Seria literatura, jornalismo com um toque de poesia? Já pensou sobre isso? O texto que vamos ler agora, a crônica, né, é um laço de amor. Com esse título, quais as hipóteses que você pode levantar? O que será que cria laço de amor em nossa vida? Será algum relacionamento? Seja com o quê? Ao final da leitura, a gente vai saber a resposta, sim. Bora lá comigo conhecer essa crônica. Um laço de amor. Hoje tem um hematoma na alma. Encerrou-se um amor generoso que durante 15 anos transmitiu seu calor à minha família. Cães não vivem muito mais do que isso. O fim era previsível. Mas não é por serem previsíveis que as perdas se tornam menores. Não creio que Pixie ouvisse quando lhe pedi perdão pelo acidente que a vitimou. Dopada pelos remédios, lutava contra o chamado da dor e contra o não entendimento. Não entendia porque não conseguia se levantar, inertes as patas. Exercício 1, para você que está ligadinho na nossa crônica. O texto que estamos lendo é uma crônica, claro. A pessoa que escreve crônicas, como que se chama? Cronista. O cronista descreve um problema que está enfrentando. Olhem aqui. Mas não é por serem imprevisíveis que as perdas se tornam menores. Não creio que Pixie ouvisse quando lhe pedi perdão pelo acidente que a vitimou. Qual é o ponto de tensão descrito nesse trecho? Pensa aí, analisa. Eu volto daqui a pouco para conferir contigo.
Pensou sobre a questão? Já chegou a uma conclusão? Vem comigo ver então. A morte da cachorrinha, né? A morte da Pixie. Então, esse é o ponto de tensão descrito nesse trecho da crônica. Exercício 2. Releia. Vamos reler aqui com a prof? Vem comigo. Hoje tem um hematoma na alma. Hematoma na alma. Encerrou-se um amor generoso, que durante 15 anos transmitiu seu calor. A minha família. Cães não vivem muito mais que isso, o fim era previsível. Que figuras de linguagem, a prof quer saber, foram usadas nesses trechos destacados? O que elas representam? Ó, hematoma na alma, encerrou-se um amor generoso, transmitiu seu calor. O que isso representa? Faz aí, que eu volto daqui a pouco para conferir contigo, combinado? Anote as dúvidas no caderno. Bora lá, gente! Voltei, claro, conferindo contigo a resposta. Vem aqui olhar de pertinho comigo. Vamos. Quais as figuras de linguagem foram usadas nesse trecho? O que elas representam? Hematoma na alma, olha só, coloquei até em vermelho aqui para você perceber. Hematoma na alma significa que um sofrimento da perda, né? É uma metáfora para o sofrimento. Hematoma, né? Aquela pancada, aquele roxão que fica no braço, imagine isso na alma, né? Explicando um pouco melhor o sentido para quem não lembra o que é hematoma. Encerrou-se um amor generoso. Então é um eufemismo, né? Então, morreu. Eufemismo para tudo. É você dar uma notícia não agradável de uma maneira branda. Foi ao encontro do Criador, no lugar de morreu. Então, é um eufemismo que a gente usa, sabe? É uma maneira de atenuar aquela coisa que seria tão ruim assim. E transmitiu o seu calor. Então, uma metáfora, né? O seu calor quer dizer amou. Olha como esse trecho está repleto de figuras de linguagem. Como isso enriquece um texto. Como é bacana você aprender a usar as figuras de linguagem. Crônica. Você já se perguntou o que é uma crônica mesmo? De onde que vem essa palavra crônica? Crônica vem do latim, né? Cronica, ó, com CH aqui, ó. E do grego cronos, que significa tempo. Muito bem. Então, é um relato de acontecimento em sua ordem temporal. Então, esse relato, né,
é um registro cronológico de eventos. No século XIX, com o desenvolvimento da imprensa, a crônica passou a fazer parte dos jornais. E ela apareceu pela primeira vez quando? Em 1799, no jornal Debats, publicado em Paris. Na crônica, fatos do cotidiano, quer dizer, do dia a dia, são narrados de forma literária e pessoal. Geralmente isso é feito revelando alguma reflexão do autor sobre um tema da vida cotidiana. Por isso a gente diz assim que a crônica, ela se difere do conto, tal, porque ela é mais suave, tá? Então assim, já bacana você estabelecer aí na sua mente esse paralelo, né? Continuando a leitura, bora lá? E certamente não poderia ler o que agora escrevo sobre ela. Leitora tão plena do mundo ao seu redor, nunca parecer sentir falta de ler palavras. Era eu que lia e escrevia, tentando entender a vida, enquanto ela, deitada, serena no chão do meu escritório, parecia ter seu próprio entendimento. Ocupadas em nossas respectivas naturezas, tomávamos conta uma da outra, ela pronta a se levantar e se eu o fizesse, eu olhando-a de vez em quando ou dirigindo-lhe alguma palavra, só para ter certeza de que estava bem, protetoras as duas em nosso pacto de afeto. Chamava-se Pixie, porque era maior que Shire, e quando, ao nascer, me foi dada de presente, única fêmea entre 4 irmãos. Fui em busca de um nome que a vestisse como pele. Li, então, que nos bosques do Yorkshire habitam pequenos gênios, mínimos duendes chamados pixies, e pareceu-me que havia nascido para esse nome. Ela, a mais esperta da ninhada, tão pequena, que cabia na palma da mão, e que pouco haveria de crescer. Tive muitos cães na infância e juventude, policiais, Doberman, Setter, um galgo italiano, um pelo de arame, mas o cão pequeno traz consigo uma delicadeza especial, uma fragilidade que nos torna responsáveis absolutos pelo seu bem-estar. Ao buscar Pixie, após o desmame, tirando-a da mãe, ficou evidente que seria eu sua mãe dali para frente. Maternalizar um cão parece uma atitude senil. Não é. Os muitos jovens mais voltados para a construção de si mesmo não encontram espaço para essa doação, nem se apercebem plenamente do tanto que lhes é dado. Só bem mais tarde dá-se pleno valor ao amor que se recebe. Exercício 3, exclusivamente para você que está aí do outro lado. Vem comigo. Maternalizar um cão parece uma atitude senil, não é? Os muitos jovens, mais voltados para a construção de si mesmos, não encontram espaço para essa doação, nem se percebem plenamente do tanto que lhes é dado. Só bem mais tarde dá-se pleno valor ao amor que se recebe. Você consegue sim, descobrir pelo significado, pelo contexto aqui, a palavra maternalizar e senil, o que elas significam? Pensa aí um minutinho, eu volto daqui a pouco conversar com você sobre isso. Volto, hein?
Voltei! Claro que voltei. Já sei que você fez tudo aí. Vem comigo conferir então agora. Ó. Eu perguntei para você se você tinha visto pelo contexto o significado de maternalizar e senil. Maternalizar deriva de que palavra? Materno. Então é um neologismo. Neologismo, professora, o que é isso? É uma palavra nova que alguém deriva, inventa, né? A língua é uma coisa viva. Então, olha só, maternalizar refere-se a tornar mãe, cuidar como uma mamãe. É isso que ela fazia. E senil é uma atitude resultada da velhice. Então, está aqui desvendado o mistério do exercício 3. Continuamos agora, queridos alunos, a leitura. Prestem bem atenção nesse trechinho. Pixie olhava o mundo de baixo para cima e era instintivo pegá-la no colo para que visse de outro ângulo e recebesse palavras de carinho junto ao ouvido. É tão pequena uma York que todos na casa se certificam o tempo todo da sua localização, para não pisá-la ou não perdê-la. A uma York se dão mínimos pedacinhos de comida na hora das refeições, porque parece cruel que participe em seco de uma cerimônia tão familiar. Uma York pede para subir no sofá quando a dona lê jornal. Uma York dorme na cama dos donos. Mas cães, mesmo os mais amados, avançam no tempo com passos mais largos que seus donos. Aos poucos, Pixie foi ficando cega, depois surda. O olfato quase sumiu. Sentia mais frio. Eu, que nunca menti minha idade, menti a idade dela. Não queria viver com antecedência o que inevitavelmente me aguardava. Mas ela nunca me mentiu. Me fez saber que precisaria de cuidados crescentes, que trancada no escuro e no silêncio não se levantaria mais quando eu me levantasse, que não ficaria o tempo todo perto de mim, mas dormiria longamente em lugares protegidos. E me fez saber, lambendo minha mão, até a última hora, que nossa convivência estava perto de acabar, sem que se desfizesse nosso laço. Emocionante. Olha, transpira a emoção dessa crônica em mim. A imagem da Pixie, vontade de pegar no colo. Gente, a literatura promove isso para a gente, essa emoção. Exercício 4. Quais as figuras de linguagem usadas nesses trechos e que elas representam? Mais cães, mesmo os mais amados, avançam no tempo com passos mais largos. Olha bem o que eu destaquei, avançam no tempo com passos mais largos. E me fez saber, lambendo minha mão, até a última hora. Até a última hora. Sem que se desfizesse nosso laço. Nosso laço. Quais as figuras que estão sendo empregadas aqui? Faz aí que eu volto daqui a pouco para a gente conversar. Combinado?
Voltei, claro, conferi as suas respostas, se você concluiu, se você observou que figuras de linguagem a gente está tendo aqui nesses trechos. Vem comigo, dá uma olhadinha. Aqui ocorre um eufemismo, né? Avançam no tempo com passos mais largos. Eufemismo, retomo com você aqui o conceito do eufemismo. Uma maneira branda, suave, né? Para amenizar uma notícia não muito agradável. Ó. Até a última hora, significando a morte aqui, é um eufemismo. Eufemismo de envelhecer. Avançam no tempo com passos mais largos. Veja, a linguagem tem isso de bonito, né? Figuras de linguagem deixam o texto tão leve, tão suave. Olha a diferença aqui, né? Sem que nos desfizesse nosso laço. Olha o nosso laço, a metáfora, né? A ligação de amizade, de amor. Quando você produzir teus textos aí, procura colocar metáforas, eufemismos, figuras de linguagem. Você vai ver que o texto fica rico, fica bacana de se ler. Sobre a autora, apresento a vocês aqui, ó, da própria página dela, né, marinacolassante.com, a própria Marina. Então, ela vive no Rio de Janeiro, né? Seu primeiro livro é de 1968, tem mais de 50 anos, né? Hoje são mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior. Então, ela tem poesia, tem conto, tem crônica, tem livro para criança e jovem, sobre diversos temas como a literatura, o feminino, a arte, problemas sociais e o amor. É uma das mais premiadas escritoras, né, a Marina Colassante. E é bacana, se você nunca leu algo dela, agora já conhece essa crônica, mas você pesquisar, você se envolver nisso, né, você vai se surpreender positivamente. Quer dizer, nossa, quanta coisa legal que ela escreve. E como a crônica é gostosa de ler, fala muito do cotidiano, você se identifica com a linguagem, né? Uma das características até da crônica é essa linguagem mais próxima do nosso dia a dia. O que aprendemos então? Lemos um trecho da crônica Um Laço de Amor, de Marina Colassante. Interpretamos o texto reconhecendo algumas figuras de linguagem, né? Eufemismo, metáfora, né? Então, eufemismo, aquela maneira branda de você suavizar uma notícia não muito agradável, né? Dei um exemplo lá. Foi o encontro do Criador em lugar de morte, por exemplo. A metáfora, né? A aproximação dos sentidos por uma característica, né? Então, amor é fogo que arde, ó. É fogo que arde, ó. O sentido, né? O calor, o amor, falando um pouquinho poeticamente. Alguns sentidos para aumentar palavras presentes no texto. Nesse vídeo falamos sobre crônica. Espero que vocês tenham gostado e até breve.